dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos ao canal Dani Delanos a mais uma história aqui no mundo gringo. Bom, vamos à nossa história de hoje, mas não sem antes vocês deixarem aquele joinha. Sim, deixa aquele joinha, deixa o seu comentário para as nossas Alices no final do vídeo, tá? Porque isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês gostam dos vídeos do canal e está sempre mandando para vocês, recomendando. E também recomendando para outras pessoas, assim outras Alices vêm aqui e também contam as histórias delas, né? Porque aqui a gente vive de história, esse canal. Bom, vamos à história de hoje. Dani, primeiramente eu queria dizer que você tem um lugar muito especial aqui na minha casa. Todas as manhãs, eu e a minha mãe e minha irmã esperamos das 8 da manhã para assistir as histórias. Ah, que bom! Obrigada! Já estava devendo escrever minha história há mais tempo. Coloquei a letra bem grande para ficar melhor para você. Vamos lá. Bom, todos os nomes já estão trocados, tá? Meu nome é Alice, tenho 21 anos, sou do Nordeste do Brasil. Como falei anteriormente, moro com a minha irmã gêmea. Vamos chamá-la de Alice 2. E com a minha mãe. Acho que meu relato pode ser considerado casos de família, pois ainda está acontecendo. Vou começar a contar a história desde o meu nascimento. Sou filha de pais separados. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos, pois a relação não deu certo. Ele sempre foi um homem muito machista e descontrolado com dinheiro, o que impedia muitas vezes que a gente tivesse uma vida melhor. Além disso, ele tem uma personalidade forte e quer sempre dominar as mulheres. Minha mãe não aguentou isso por muito tempo, então quando eu tinha 3 anos, eles se separaram. Pouco tempo depois, meu pai arrumou uma outra mulher, se casou com pouco mais de uma semana após conhecê-la. Eu e minha irmã ainda não tínhamos idade para saber o que isso significava. Me lembro do dia que ele apresentou ela pra gente, eles ficaram se beijando de língua na nossa frente e meu pai disse que ela era apenas uma amiga. Depois vimos essa amiga, vamos chamá-la de Maria, se mudando para a casa dele com 2 filhas, que ela já tinha do primeiro casamento. E não demorou muito para começar a acontecer as coisas. Ela sempre nos tratou muito mal. Falava que eu e minha irmã éramos magras, que não tínhamos corpo e coisas piores que eu não me recordo. Mas minha mãe lembra de tudo. Além dela ser uma pessoa super desagradável, ela era descuidada com a gente e com as próprias filhas. Me recordo que uma vez eu quase me afoguei na piscina do condomínio que meu pai morava, porque não tinha nenhum adulto olhando. Ela cercava eu e minha irmã e falava coisas horríveis. Dizia que se meu pai morresse, iria ficar tudo para ela e que a gente não ficaria com nada. E claro que a gente chorava muito achando que era verdade, pois a gente era criança. E assim a gente contava tudo para minha mãe. Outras vezes ela fazia questão de dizer que a gente morava num lugar ruim, de pobre, porque eles estavam morando numa granja gigante e sempre que podia esfregava na nossa cara que o pai da gente dava do bom e do melhor para ela e para as filhas dela. Pois é, gente, era esse tipo de pessoa. Essas atitudes fizeram com que houvessem muitas brigas, porque eu e minha irmã sempre contávamos tudo para nossa mãe e ela ficava com muita raiva, ligava para eles para tirar satisfação. Nossa família, de parte de mãe, sempre foi contra a gente estar frequentando a casa do meu pai, porque além dele não cuidar da gente, a mulher dele ficava nos maltratando. Mas meu pai é tão narcisista, Dani, mas tão narcisista, que ele só queria nos ver se nós fôssemos na casa dele. Querendo ou não, a gente sentia falta dele, e isso foi só piorando. Depois de alguns anos, ela engravidou do meu pai. Claro que foi tudo de caso pensado, porque ela é uma mulher que não trabalha e depende para tudo dele. Então ela precisava de uma garantia de estabilidade. Meu irmão foi o primeiro filho homem do meu pai, então já viu, né? Ele foi super desejado e quando ele nasceu foi uma explosão de felicidade. Eu e minha irmã já estávamos afastadas do meu pai, então isso só se intensificou. Antes que vocês pensem algo, eu não odiei o nascimento do meu irmão. Eu amo muito até hoje e acredito que ele me ame também. Mas uma hora fica insustentável aguentar todos os acontecimentos desagradáveis que vocês vão ver até o final dessa história.
tempo foi passando e eu e minha irmã fomos crescendo e a perseguição dela só piorava, pois fomos nos tornando meninas bonitas, estudiosas e alegres. Nunca tivemos esse problema de sermos mal educadas ou qualquer coisa do tipo. Quando os amigos e amigas do meu pai nos elogiavam, ela sempre tentava arrumar um defeito e falar mal da gente. Até hoje eu fico sem entender o porquê ela odeia tanto a gente. Agora eu vou entrar na fase de maior conflito, a adolescência. Como toda adolescente, tive minhas questões, minha revolta com a vida. Eu não entendi o porquê do meu pai ser tão distante e acabei engolindo e somatizando essa culpa. Acabou que também eu perdi o interesse pelos estudos. Fui mal na escola, mas nunca cheguei a reprovar. Minhas notas diminuíram bastante. Quando comecei a demonstrar alguns indícios da minha sexualidade, meu pai começou a me perseguir. Uma vez eu estava numa festa de 15 anos na cidade em que meu pai mora. Dei uns beijos no menino e levei um chupão. Detalhe, eu nem sabia o que era isso, só descobri porque me contaram depois que eu estava com roxo no pescoço. Gente, isso foi o motivo do meu pai me chamar de puta, dizer para minha mãe que denunciou ela para o conselho tutelar. Minha mãe se descontrolou e quase bateu nele, porque ele ameaçou de tomar nossa guarda. Minha mãe acabou me dando uma surra e me botando de castigo. Fiquei muito chateada na época. Mas hoje em dia eu não tenho mágoas desse acontecimento, porque eu sei que meu pai fez o maior inferno na vida de todo mundo. Esse foi um dos acontecimentos mais marcantes da minha adolescência. Depois disso eu não lembro de muita coisa, só de continuar na terapia. Depois de um ano eu comecei a namorar um rapaz. Isso também foi motivo de polêmica com meu pai e foi motivo dele me chamar de puta novamente. Eu tinha 16 anos e estava tentando acertar dessa vez. Não vou entrar muito em detalhes sobre o namoro, porque não é o foco. Ele era um embuste comigo. Foi mais uma fuga de realidade mesmo. Enfim, para resumir, tudo era motivo de polêmica. A mulher do meu pai sempre falava que a gente era muito precoce, adiantadas para a idade, mas hipocrisia, porque ela tinha engravidado com 15 anos. Mas isso não podia ser falado nunca. Meu pai não admitia que ninguém falasse da mulher dele, mas permitia que ela falasse de todo mundo. Ela sempre fazia um joguinho de falar mal da mulher dele pra gente, e depois, quando chegava na casa dele, era tudo normal. E ela continuava provocando e ele continuava calado. Eu tive muitas questões em relação à minha autoestima por causa desses acontecimentos. Eu não entendia porque o meu pai nunca me defendeu. E às vezes, em questão de relacionamento, eu acabava aceitando tudo, achando que era culpa minha eu passar por certas situações. Fora que muitas vezes eu não enxergava que sempre tive o apoio da minha mãe e dos meus avós e de toda a minha família materna. Quando o colégio terminou, eu entrei na faculdade. Um mês depois no curso de psicologia. Era de se esperar, né? Depois de tanta terapia. Mas eu sempre tive esse impulso de ajudar as pessoas, dar voz aos problemas delas. Meu curso foi muito tranquilo, mas em determinado momento, na pandemia, eu tive que parar de estudar, pois surgiu uma oportunidade boa de emprego. E como o EAD não estava lá essas coisas, eu decidi adiar a minha formação. Isso também foi motivo de críticas. Depois de 8 meses, meu contrato temporário da empresa acabou e meu pai me chamou para trabalhar com ele, já que faltavam alguns meses para eu poder voltar à faculdade. Gente, foi a pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida. A empresa do meu pai fica a 30 minutos da minha cidade, então eu ia todos os dias. Eu já sabia do jeito dele, ele era desorganizado com dinheiro, então isso não me chocou. Mas a mulher dele começou a me perseguir muito mais, pois uma das filhas dela, que era mais nova que eu, estava também trabalhando lá. Acho que ela se sentiu ameaçada. Mas anyway, como minha youtuber preferida fala. Adorei. Todo mundo sabe que eu e minha irmã temos direito à parte da empresa. A pessoa tem que ser muito burra para pensar que realmente ficaria com tudo por ser esposa dele, que nem casada com ele no papel é, né? Pois ela é casada ainda com o primeiro marido dela e nunca se divorciou. Enfim, todo dia era uma palhaçada. Ela perguntou a mim quem pagava meu Uber para ir todo dia de uma cidade para outra. Ela queria me desmotivar a trabalhar lá.
Ela ficava contando a comida quando a gente estava lá. Gente, era uma coisa horrível. Outro dia ela removeu a cama que ficava no quarto de visitas que eu dormia às vezes e colocou uma cama de madeira que furava minha bunda. Nesse dia chamei meu pai na sala de reuniões e disse que eu não ia mais dormir na casa dele, que eu não tenho estrutura psicológica para aguentar tanta provocação. E ele disse: filha, eu fico triste, mas não posso fazer nada. Gente, eu fiquei com vontade de voar em cima dele na mesa, dar uns gritos, mas como sempre, eu fui uma pessoa extremamente controlada e não fiz. Dá vontade mesmo, né? Eu era uma esponja, eu não reagia às coisas que aconteciam por medo de perder meu pai e acabar absorvendo todas as ruindades e ficando mais triste. Eu estava sendo tão provocada que eu até pensei que eu ia surtar várias vezes. No dia do meu aniversário eu estava trabalhando e até cogitei no salão da amante do meu pai. Sim, gente, meu pai tem uma amante e todo mundo sabe. Então, além da esposa, tem uma amante, né? Só pra provocar. A situação que foi a gota d'água foi quando Maria, mulher do meu pai, perdeu um objeto dela dentro de casa. Dentro da casa do meu pai, né? E ela começou a acusar minha irmã de ter pego. Ela disse que alguém queria ferrar e prejudicar ela. Bateu na mesa de vidro que a minha irmã estava assistindo aula. Dani, a casa deles era uma orgia de baratas, morcegos, todos os bichos mais podres que você imaginar. Ela não limpava nem a própria bunda direito. Tudo dela era bagunçado. Eu e minha irmã tínhamos pânico de ir pra lá, pois era muito sujo. Sempre moramos num apartamento simples, porém muito limpo. Depois disso, as coisas só pioraram. A filha mais nova de Maria mexeu na minha bolsa quando eu não estava lá, porque disse que eu roubei uma maquiagem dela. Enfim, era um inferno. Além disso, ela ficava pegando o meu computador e fazendo uso dele quando eu não estava. Eu não sabia nem o que fazer, porque são coisas tão absurdas que você pensa, como que uma pessoa pega algo que não é dela e mexe assim, né? Mas lá tudo que você mais imaginar de absurdo acontecia. Até que um dia tudo explodiu. A merda foi pro ventilador e todo mundo se descontrolou. Eu sempre comunicava para o meu pai quando algo absurdo acontecia, porque apesar de ser uma empresa familiar, eu queria ser ética e profissional. E que ele resolvesse as questões com a mulher dele, né? Em casa, para que eu pudesse trabalhar em paz. Mas como já era de se esperar, não deu certo. Eu sinalizei todos os problemas para o meu pai, provocações, uso das minhas coisas sem minha permissão. Mas era como se ele não se importasse com nada. Ele é extremamente narcisista e acha que todo mundo tem que engolir sapos para ter a presença dele. Quando eu senti que nada adiantava, eu fui resolver com as minhas próprias mãos. No último dia que eu trabalhei lá de manhã, assim que eu cheguei, tive uma reunião com o gerente sobre alguns clientes meus e alguns corretores. A filha de Maria aproveitou que eu estava ausente e foi usar meu computador. Nesse dia minha irmã estava lá, pois ela estava doente e teve que ir ao hospital logo de manhã. Minha irmã surtou quando se deparou com a cena. Falou um monte de coisa para o meu pai, que era um absurdo, isso tudo está acontecendo debaixo do nariz dele, que ele deixava as pessoas passarem por cima de mim, que ela não aguentava mais conviver com a família dele. Ele disse que a gente estava lá porque queria, pois ele não ia se separar da mulher dele. Minha irmã doente, fazendo vários exames para descobrir o que ela tinha, e ele disse que não estava nem aí, que queria que ela morresse. Quando eu saí da reunião, a confusão começou, porque eu fui questionar meu pai sobre esses absurdos que ele tinha dito. Ele negou, disse que minha irmã estava mentindo, porque ele era assim, gente, ele queria enganar todo mundo e sair de bonitão. Quando minha irmã escutou ele negando, aí o bicho pegou, né? Meu pai se descontrolou de verdade, disse que ia bater na minha irmã, matar ela e óbvio que eu não ia deixar isso acontecer. Eu sempre tive uma personalidade de evitar conflitos ao extremo, a ponto de guardar tudo pra mim. Mas nessa situação em particular, eu sentia que eu devia agir, e assim eu fiz. Quando meu pai partiu pra cima da minha irmã, eu parti pra cima dele. Empurrei ele com tanta força que ele quase caiu. Fiquei segurando ele até ele se acalmar. Quando ele parou de tentar me derrubar, eu disse pra ele que eu estava indo embora e que eu não voltaria mais. Então saí do escritório e fui chamar meu Uber do lado de fora.
Enquanto isso, a filha de Maria estava no meu computador. Assim que eu saí do escritório do meu pai, fui andando muito rápido. Meu pai foi andando rápido atrás de mim. Pensei que ele ia me bater, mas ele pegou o computador e estourou por completo no chão. Ele pegava o computador e jogava no chão sem parar umas 8 vezes. O barulho era de tiro. Como meu pai deve a mais de 3 agiotas, ele tem um segurança particular, que puxou logo a arma e depois viu que não era nada. Todo mundo ficou chocado, né? Todo mundo saía da sala pedindo para o meu pai se acalmar. E ele gritando que quem mandava naquela porra era ele e que quem quisesse ficar lá ia ser do jeito dele. Mandou eu ir embora de vez e se eu não estava gostando. Gente, eu fiquei tão chocada que eu não tive reação, eu só conseguia chorar. Depois de tanto tempo aguentando coisas para ficar perto do meu pai, ele fazia isso comigo. Me senti um lixo. Tive uma crise de ansiedade. Eu não conseguia nem completar uma frase. Quando entrei no Uber, me acalmei. Minha mãe logo ficou sabendo e quase jogou tudo para cima e foi para lá, para outra cidade, para bater no meu pai, mas eu não deixei. Isso aconteceu há 3 meses. Eu ainda não falo com meu pai, não frequento mais a cidade que ele mora, não consigo me imaginar no mesmo lugar que ele. Depois que conheci a pessoa violenta e repulsiva que ele é, eu não confio mais nele. Gente, mas sabe, eu parei pra pensar, porque ela falou que muito ela botava culpa lá na mulher também do pai dela, né? Mas eu parei pra pensar que não foi só ela. Ele também permitiu muita coisa, ele foi muito omisso. Teve inclusive mais culpa que ela pela forma que ele nos tratou. Então eu realmente cortei relações. Vocês acreditam que a filha de Maria tentou falar comigo depois de 2 semanas? Dizendo que está muito arrependida, que eu precisava me resolver com meu pai, porque ele estava muito mal. Eu já sabia que isso era a mãe dela, desesperada, porque ia morrer de fome se meu pai a deixasse. Respondi para ela que eu não iria me desculpar, porque eu não tenho mais interesse nenhum em conviver com ele. E disse a ela que ela é tão sem caráter e vagabunda quanto a mãe dela, que todo mundo lá um dia vai ter o que merece e que eles me deixassem em paz. Às vezes meu pai tenta falar comigo, me deu o feliz dia das crianças, mas nem respondi. Falo com ele apenas sobre obrigações dele diante a lei, que ele cumpre e muito mal, por sinal. Mas é isso, Dani, obrigada por contar minha história, espero não ser cancelada nos comentários. Contei as coisas da forma que realmente aconteceram. Admiro muito o seu canal. É, amiga, que situação, né? Olha, é complicado, né? Cara, eu não entendo por que às vezes chegam umas mulheres na vida de homens que já têm filhos e em vez de, sei lá, de querer agregar, não, elas querem tirar o pai do convívio do filho. Como você disse mesmo, eu sei que, igual você falou, não foi só ela, né? Acho que aí são várias questões, sabe? Mas talvez seu pai esteja assim, já que ele não consegue fazer nada, né, contra ela, não, às vezes não quer perder a mulher dele, acaba descontando essa frustração aí em cima de vocês. Eu acho que assim, seu pai ter chegado nessa situação, ele devia estar assim, no limite dele. Não que ele esteja certo, tá, amiga? Não acho que ele tá certo, não. Acho que ele está errado. Mas há de né, a gente falar aqui que com certeza ele devia estar no limite dele, porque devia ser a mulher lá falando, a filha da mulher falando, vocês de um lado falando, e tudo aquilo na cabeça dele, ele deve ter tido lá um pá, surtei, entendeu? É triste porque é seu pai, né? E gente, é aquilo que eu falo, sabe? Eu sei que né, eu sei que as pessoas têm problemas familiares. Quando eu falo assim de família, me dá muita tristeza, sabe? Porque eu não tenho a minha família aqui. E eu acho que por mais que talvez a gente tivesse problemas, né? A minha mãe, nossa, na casa da minha avó, gente, da mãe da minha mãe, era só bafão. Todo domingo a gente almoçava lá. E todo domingo tinha uma briga, era minha mãe e meu tio, era não sei quem, minha tia e meu outro tio. Cara, sempre tinha um barraco, sempre. Família sempre tem barraco, né? E assim, se você me perguntasse hoje, eu acho que eu preferia 1000 vezes ter todos aqueles barracos, mas ter eles aqui. Você tá entendendo?
Porque é triste você não ter. E eu acho que mais triste ainda é você ter e não poder estar junto. Eu entendo a sua situação, eu entendo assim que você deve estar decepcionada com seu pai, né? Porque por mais que a gente quer que o pai da gente esteja do nosso lado, inclusive depois de tudo que aconteceu, né? Eu entendo como que você deve estar, mas eu acho que você deveria conversar com ele. Eu hoje conversaria. Eu sentaria com ele, se, sei lá, se ele tá tentando um contato com você, sabe? Porque é seu pai, cara. E a gente passou assim, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Eu acho que a gente passou momentos tão difíceis, esses, vamos botar aí 2 últimos anos praticamente, né? Tantas pessoas morreram, né? No mundo, gente, foram milhares de pessoas que morreram, milhares de filhos que ficaram sem pais, de pais que ficaram sem filhos, de famílias que se, sabe, desestruturaram, tem uma Alice que assiste o meu canal, ela perdeu 2 irmãs pro Covid, perdeu a mãe dela. Então assim, é muita gente que perdeu tudo que tinha, que perdeu trabalho, perdeu dignidade, né? Porque às vezes o seu trabalho te traz dignidade, né? Te traz ali o seu sustento, seu ganha-pão. Então eu acho que a gente passou momentos tão difíceis que tem coisas que a gente tem que tentar sim resolver. Eu sei que é difícil, sei que deve ser um saco, mas assim, o que eu faria no seu lugar, tá? Eu tô tentando me colocar aqui no seu lugar. Eu tentaria sim conversar com meu pai, porque Deus me livre e guarde alguma coisa depois acontecesse com ele, eu não ia ficar com aquela coisa de culpa que, eu não tentei. Eu tentaria conversar, mas eu também talvez não me aproximaria tanto. Não sei se eu voltaria a trabalhar com ele, com certeza acho que não, né? Eu iria lá trabalhar, seguir minha vida, volta para sua faculdade de psicologia, sabe? E segue a sua vida, o seu rumo, o seu caminho, né? Mas estando em paz com você, com seu pai. Separações são difíceis mesmo, gente. O meu pai e minha mãe, eles quebraram tanto barraco. Olha que eu era pequena, mas eu lembro assim da minha mãe, meu pai quebrando muito barraco. E olha assim que meu pai era calmo, tá? Então eu acho que perto de tudo que a gente passa, né? Gente, eu falo pra vocês o seguinte: quando é relacionamento, é namorado, marido, não sou obrigada, entendeu? Não nasci grudado com aquela pessoa, não sou obrigada a tolerar mau humor de marido, de namorado, de amigo, mas de pai e mãe. É seu pai e sua mãe para sempre. Não adianta, por mais que você às vezes, e você, pelo que eu senti, você gosta do seu pai. Você tá sempre na casa dele, você gosta de ter o contato com ele, não é uma pessoa que você não tenha contato, apesar que ele tá lá, de repente, defendendo lá a mulher dele, ele deve ter lá os motivos dele, a gente também não sabe, entendeu? Que eu também entendo que deve ser difícil pra você ver o seu próprio pai defendendo lá a filha da outra sem defender você, né? Pra menina aí ter te ligado, quem sabe também ele já não conversou com ela, não sei, né? A gente não sabe o que aconteceu. Mas assim, a minha opinião, tá? Como eu digo pra vocês, gente, se é um marido, um namorado, vai pra puta que pariu, não sou obrigada a aguentar o mau humor de ninguém, tá? Mas eu acho que como é seu pai, eu tentaria sim, também não tô falando, sei lá, se rastejar. Tentaria sim conversar, saber os motivos que aconteceu, botar os pontos nos is, num lugar neutro de repente, vai jantar com ele num lugar, ou sabe, sem ser na casa dele, porque aí se mete mulher, se mete filha, se mete não sei quem, e vocês nem conseguem conversar. Então vá você, de repente, você e sua irmã, conversem com ele. Ok, pai, então resolva a situação, zera essa situação, e cada um segue seu caminho, sabe? Liga, pai, como é que você tá? De vez em quando, Natal, Feliz Ano Novo. Mas sem aquela aproximação de estar lá. Eu sei que é difícil, porque é pai e mãe, né? Na nossa cabeça nossa, é meu pai, cara. Ele tá aqui pra me defender. Ele tá aqui pra me amar acima de tudo. Mas infelizmente não é assim que acontecem as coisas, né? Não é sempre assim que acontecem as coisas. Então, assim, eu faria isso, sabe? Porque eu senti que você tem um amor pelo seu pai. Por mais que talvez você ache que não, por mais que...
Eu acho que você tem, eu acho que você tem um amor por ele. Eu acho que ele tem um amor por vocês também. Talvez aí ele não saiba demonstrar, mas eu acho que vocês deveriam tentar, sim, conversar e se entender. Não tô falando para você ir para casa dele todo final de semana, ir para lá. Poderia, né? Mas eu acho que se não te faz bem, se afasta do ambiente, entendeu? Se a mulher tá lá, as filhas dela estão lá e você não se sente bem com isso, se afasta. Mas tente zerar isso com seu pai, sabe? Porque é pai, cara. É pai, é mãe. Aqui a gente tem, eu tenho meninas no canal que elas têm mãe narcisistas, elas já contaram histórias aqui. E elas falam, Dani, me afastei. Vou lá, converso, pergunto como tá, se precisa de alguma coisa. Mas é aquela, gostaria de ter uma mãe, igual uma delas falou pra mim, eu gostaria muito de ter uma mãe igual você, Dani, que você fala da Melina, do Bruninho com carinho, mas eu não tenho. Mas eu também não posso simplesmente ignorar que a minha mãe existe, né? Ela existe. E se ela morre, sei lá, amanhã eu fico com trauma, né? Então, seu pai tem os defeitos dele? Tem os defeitos dele, né? Mas também não dá pra ignorar, ele existe, ele tá ali, ele é seu pai. Então, tente conversar. Agora também, se você tentar e ele também não quiser, pelo menos você tentou. Você tá me entendendo? Porque eu também sou assim, eu não vou ficar também adulando, não. Eu vou tentar resolver a situação. Mas também não quer conversar? Então tá bom, cada um pro seu lado, pronto. É assim. Comigo é assim que a coisa funciona. E eu penso mais é por causa dessa questão mesmo de pai e filhas. Eu não sei se é porque eu tinha uma relação tão linda com meu pai. Eu fui tão próxima do meu pai que pai é uma figura talvez até mais importante pra mim do que a mãe, entendeu? Então, assim, não tô falando que eu gostava... Não, mas meu pai ele foi muito mais presente na minha vida do que a minha mãe. Então, com certeza, a figura que eu tenho dele é muito forte na minha vida. Os ensinamentos que eu tive dele foram muito fortes na minha vida, entendeu? Mas eu sei que nem todo mundo tem um pai como o meu, né? E como nem todo mundo teve uma mãe, talvez também como a minha, né? Eu, por exemplo, eu me acho muito presente na vida da Melina, mesmo estando longe. A minha mãe, talvez ela não tenha sido tão presente na minha vida como talvez eu gostaria. Mas eu vou te falar a verdade, gente, eu nunca senti falta da presença da minha mãe, porque meu pai era tão presente na minha vida que pra mim foi difícil até sentir falta da presença da minha mãe, vocês estão entendendo? Então eu acho que eu faria isso, sabe, amiga? Eu ia lá, conversaria com ele, tentava zerar essa situação entre vocês. E não tô falando pra você voltar a trabalhar na empresa, nada disso. Eu acho que você deva seguir a sua vida, a sua carreira. Se quer fazer psicologia, termine seu curso, vai fazer um concurso, vai fazer alguma coisa, sabe? Segue a sua vida, né? Claro que você é filha, então a sua parte da herança, igual você falou aqui, será que essa mulher... Lógico que não, gente. O que pode ficar pra ela é a parte do filho dela, né? Mas o que vai ficar pra você e pra sua irmã é a parte que cabe a vocês, né? E vai lá, amiga. Eu acho que é isso. O que vocês acham, gente, que ela deve fazer? Na minha opinião, é isso aí que tem que ser feito, tá bom? Desejo a vocês aí, ó, que vocês consigam aí superar essa situação. Paz aí na família de vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.